Olá, muito bom dia. Hoje é sábado, né? Agora são 9h30, 9h20, né? E agora nós vamos aguardar aqui, né? Bom, ele já. O Gabriel Cavalcante, vamos conversar um pouco com ele. Deixa eu ver, tá entrando. Tudo bom, Gabriel? E aí, mestre Su, tudo bem, cara? Tudo bem, cara. E aí? Me fale uma coisa. Acho que a minha audiência deve te conhecer, pelo menos grande parte dela deve te conhecer, né? Você apareceu bastante lá, junto lá no xerife, né? No prédio do xerife, do Sim, sim. professor Roxo, né? Muito parabéns aí, né? Desculpa, quantos anos que você tem agora? Tô com 19 anos, Su. Está com 19 anos. E desde os 15, 14 que você tem interesse por opções, é isso? Desde os 16 é que eu comecei a entrar nesse mercado de opções e aí não parei, né? Você sabe como é? Você é picado pelas opções, aí você quer aprender cada vez mais e é muito extenso esse mercado, né? Né? E tem um negócio interessante, é que você entrou, vamos dizer assim, no passado, no passado que eu digo, mais uns 20 anos atrás, quem entrou há 20 anos atrás, 15 anos atrás, o que aconteceu? Ele não passou por esses grandes, vamos dizer, as grandes mudanças, os grandes Sim. choques que tiveram nos mercados. Então vamos citar o choque, por exemplo, de 2001, né, lá das Torres Gêmeas, 2008, com aquele horror lá, também 97, crise da Rússia. E o que aconteceu? Só que esses choques que tiveram, muita gente não aprendeu nada com choque. Tanto que teve gente que se lascou lá em 2001, né? Se reergueu e depois quebrou em 2007, 2008. Aliás, muitas pessoas que, inclusive, hoje dão aula, quebraram em 2007, 2008, né? Tá? E você já entrou, já quando o mercado já estava, vamos dizer, um pouco mais maduro e até as próprias informações estavam melhores. Então, você já veio, assim, numa escola, assim, num nível de uma formação em que você não tinha aqueles velhos vícios, né? Porque os velhos vícios da opção são sempre os mesmos, né? É a certeza da razão, a fragilidade da operação. O cara tem uma operação frágil, não sabe que a operação é frágil, é que ela está côncava, é que ela é convexa no risco, né? Ou seja, quanto mais se move, mais quebra, né? E não tinham esses conceitos. Inclusive, a palavra de côncavo, convexo era muito pouco usado, né? No Sim. passado. E agora sim. Mas conte-me, o que você está fazendo? Você está nos Estados Unidos? Está no Brasil? Onde você está? Bom, Su, primeiro, obrigado aqui pelo convite, cara. Sempre é um prazer falar contigo. Eu acho que hoje a gente tem uma oportunidade gigantesca, que é falar com pessoas que têm uma bagagem muito extensa de mercado, como é o seu caso. Então, eu agradeço porque foi um dos meus mentores nesse processo, com as diversas Que bom. estratégias. Abriu o horizonte, né? Porque eu estava naquela escola, ganhar, ficar milionário com opções, né? Infelizmente muitas pessoas entram achando que é isso daí, comprou uma call, o ativo subiu e você vai se aposentar e tomar uma água de coco numa praia, né? Mas a gente sabe que não é bem assim o mercado de opções e você acha que você mais vai se estressar do que realmente ter algum resultado, né? Então hoje eu estou em São Paulo, né? Porque eu vim passar as festas com meu pai, mas já estou voltando para os Estados Unidos. Atualmente eu moro em Orlando. É igual você falou, eu sou novo, mas sempre fui esse entusiasta aí no mercado de opções, que Uhum. é uma ferramenta poderosa, mas que exige, obviamente, um estudo contínuo e intenso sobre essa ferramenta e como ela pode ser utilizada, né? Você ficou um tempo trabalhando praticamente na equipe do professor Roxo, né? O que você pode tirar assim das maiores lições de ter aprendido com o professor Roxo? Porque ele é uma das maiores autoridades, né? Principalmente nessa questão de volatilidade. Ele é especialista em volatilidade. O que você aprendeu com o professor Roxo? Cara, eu acho que esse conceito de convexidade, né, foi uma das coisas que me trouxe um certo horizonte. Claro que eu sempre acho que nós temos que estar abertos a outras opiniões, tanto da sua filosofia de ter o tempo ao seu favor, eu acho que é totalmente possível a gente conseguir alinhar o tempo ao seu favor com algumas operações convexas. Eu não acho que eu devo só pegar um ou outro, porque eu sei que eu Ah, posso sim, ter claro. resultado com o tempo ao meu favor. Então, esse lado de convexidade, eu acabei pegando muito do roxo. E como eu posso utilizar sempre a volatilidade a meu favor. E eu só fui perceber essa diferença, eu quero até que você discorra acerca desse tema, porque no Brasil
eu sentia que era uma volatilidade diferente. Algumas operações que eu fazia nos Estados Unidos, eu falava, cara, essa operação não pode ser feita no Brasil. Eu acho que tem a volatilidade, talvez o risco país esteja alguma coisa embutida, e eu falo, isso aqui não serve no Brasil. Isso aqui talvez não tenha, não traga o mesmo retorno. Tem algo mesmo, assim, algo que você possa falar racionalmente que não funciona da mesma forma, né? Não sei se existe isso, mas acho que sim. Não, você já percebeu isso, você percebeu na prática, você tentou mexer nos dois mercados, né? Bom, eu tenho a minha formação em derivativos, eu costumo brincar que eu sou uma colcha de retalhos, mas de tudo, sabe? Eu não tenho uma identidade cultural, eu tive meus pais adotivos malasianos, meus pais biológicos são de Taiwan, acabei sendo criado pelos meus pais biológicos, enfim, eu sou uma colcha de retalhos cultural, né? E também, né, quando eu fui treinar, eu treinava cálculo mental, fazia aquelas competições que tem lá no meu Facebook os momentos históricos. Também fui uma coxa de retalho, não pertencia a uma escola. Eu fui aprendendo com um instrutor, com outro, não pertencia a uma escola, né? E no caso das opções, como eu trabalhei num banco francês, e lá no Crédit Agricole tinham muitos estrategistas de outros países. Então eu comecei a perceber que, cara, como é que cada estrategista olha a mesma operação. Para uma borboleta, por exemplo, que é uma borboleta, que é uma operação razoavelmente simples, entre aspas. Bota no robô, é só uma questão de preço. Então, o que é interessante? Que os estrategistas ingleses e americanos olhavam a vol. Eles olhavam e falavam, cara, se esse miolo está com a vol alta, eu vendo o miolo para as pontas. Pronto. E aí, quando ajustar a vol, eu ganho. Enquanto que o pessoal, principalmente, né, vindo vamos pensar assim, da Polônia, da Romênia, eles olhavam diferente. Eles não olham, eles não olhavam a vol desse jeito, eles não olhavam a vol, eles olhavam o conceito de tempestividade. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos olhar aqui como é que está essa operação aqui, vamos supor a borboleta que vence em fevereiro. Tá, sei lá, 45 centavos, não importa a asa, né? Então ele não operava nunca, uma coisa que eu reparei nos europeus é que eles nunca operavam a opção do mês. Eles sempre pegavam a do mês seguinte. E como se pega a do mês seguinte, o que acaba acontecendo quando você pega a do mês seguinte? Você já tem a referência da operação esse mês. Então, em operações estruturadas, eles olhavam o do mês seguinte e comparavam com o desse mês para ver, olha, esse do mês seguinte tem ou não tem possibilidade de ganho. Né? Então, eles olhavam muito isso daí, eles olhavam o quê? Esse descorrimento, essa degradação do tempo. Né? Agora, em relação ao que você está falando de volatilidade, ocorre o seguinte, né? Nós costumamos dizer que a volatilidade tem até alguns livros, se eu não me engano, né? Acho que em inglês, a volatilidade ele é a frequência característica da opção. Assim como a frequência, né, é característica o quê? Do som, né? A frequência, né, a quantidade, o número de vibrações que tem, né, é que então o que é a frequência da onda. Então, você lá no ouvido humano, você ouve lá entre 20 Hz a 20 mil Hz, né? Na faixa audível. E na faixa visual você tem lá, né, acho que é 730 nanômetros até 430, sei lá, alguma coisa assim, né, de comprimento de onda, que consegue enxergar a cor, né? Então a cor é determinada pelo comprimento de onda e sua frequência. Aí o que acaba acontecendo? Então associa-se muito a volatilidade à frequência assim, ó, a volatilidade é o que dita, é a frequência, como se fosse a frequência do som, né? Ele caracteriza o som. Então a volatilidade a volatilidade caracteriza a ação como a frequência caracteriza o som. Não, tudo bem, aceito, tal, né? Só tem um problema. Quando a gente fala de som, né? Quando a gente fala de som, tem uma coisa no som que você tem uma diferença de frequência, você tem uma diferença de característica. Então, por que o som do violino é tão mais gostoso de ouvir, por exemplo? Ó, não estou nada contra quem toca violão, né? Violão. vai criar brigas aí. Não, mas também tem outro, né? Não, nada contra quem toca. É que eu gosto mais do som do violino. O violino é tão mais bonito, né? E quando você vai ver o violino, você fala assim, poxa, mas se você for medir lá no diapasão, você vai ver o quê? É a mesma frequência. Você vai cantar, por exemplo, uma vez eu vi o cara tocando aquela música Brasileirinho, né? Brasileirinho é uma música, né? É um chorinho, né? Cara, ele tava tocando chorinho, cara, no violino, cara. Foi maravilhoso o negócio, né? Aí você procura lá na internet brasileira, que você é muito jovem, não é do nosso tempo, né? Aliás, aqui... Mas eu tenho essa alma velha, assim, o bom é isso.
Então, o que acontece, né? Então você tem lá então, a frequência é diferente. E aí o que acaba acontecendo nessa situação? Né? Não, desculpa, a frequência é a mesma, mas o som é diferente. Então nós dizemos, tá? O meu entendimento da volatilidade é o mesmo entendimento que o russo tem da volatilidade. Ele entende a volatilidade não como uma frequência, como a frequência preferencial do ativo. Ele diz que aquilo, né, a volatilidade, ele pode ser a frequência sim, mas existe uma outra característica na volatilidade. Ele fala assim que a curva, aqui nós usamos Ivy Hank, né? O Ivy Hank. O Ivy Hank é, sei lá, 30% é porque a volta baixa perto da sua vol histórica. A Ivy Hank, 90% está perto das máximas históricas. Então, nós medimos usando o Ivy Hank. O olhar que o russo tem é um pouco diferente. Ele entende a volatilidade e, principalmente, né, ele tem duas medidas para a volatilidade. A sua trajetória da volatilidade ao longo do exercício e o formato dessa trajetória. O formato dessa trajetória é mais uma escola indiana que gosta de olhar isso daí. Mas, no final, acontece o seguinte na volatilidade. A gente sabe que as mesmas volatilidades, então vamos pegar, por exemplo, SPXL nos Estados Unidos, tem mais ou menos a mesma volatilidade da Petrobras, 38, né, 35, por aí. Só que as estratégias que funcionam no SPXL não funcionam na Petrobras. Eles têm praticamente a mesma volatilidade. Então, o entendimento, pelo menos, que o indiano e o russo têm da volatilidade é que a volatilidade pode estar muito associado, sabe o quê? Ao risco soberano do país. O modo como a volatilidade se comporta, ele está associado à característica do país. Então, no entendimento, né, mais da escola indiana, ele entende que a trajetória da volatilidade para países, vamos dizer assim, de risco soberano mais elevado, como é o Brasil, a Polônia, a Turquia, ele anda de um jeito. Nos Estados Unidos, ele anda de outro jeito. Ele anda de risco soberano muito baixo, né? E a gente consegue ver isso no mercado de opções do Japão, Taiwan e Singapura. Os diferenciais de volatilidade, a curva de volatilidade ao longo do tempo, né? Então vamos pegar aqui o tempo, né? E aqui a vol. A curva de vol ao longo do tempo, né? A curva de vol ao longo do tempo, ele é assim. Ele tem uma linearidade, ele não tem saltos. Ele pode cair ou pode subir. Mas aí, o que acontece? Em alguns países, ele tem uma caracterização dessa volatilidade. Então, você pega, por exemplo, aqui no Brasil, você pega a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce, quase sempre, ele começa com o Ivy Hank mensal dele alto e ele vai caindo perto do vencimento. Tá perto do vencimento ele vai caindo. Então, você pega, por exemplo, a série B, ela tinha uma vol mais ou menos alta no começo e a vol dela foi caindo e ela deve cair mais ou menos uns 3, 4 pontos de vol ao longo do mês, CNTP. Você pega a Petrobras, por exemplo, a Petrobras acontece o seguinte, ele é mais ou menos constante a vol daquele mês, é mais ou menos constante. Uhum. E no mês seguinte, a série longa, por exemplo, geralmente a série longa tem uma vol um pouquinho mais alta que a curta e ele vai caindo e chega no final, ele fica um pouquinho mais baixo que a curta e depois dá um salto. Então é por isso que as travas de tempo na Petrobras são mais difíceis de ganhar do que na Vale do Rio Doce, por conta dessa trajetória. Então, os indianos entendem essa trajetória e chamam isso aí como... esse é o timbre. Esse é o timbre da opção. Tá? Então, a curvatura, né, da volatilidade seria o timbre. Cada ação tem uma curvatura própria em função do quê? Do seu risco soberano. É por isso que tem estratégia que funciona nos Estados Unidos e não funciona aqui. E isso é um questionamento. Isso é um questionamento que eu já tinha visto isso. Tanto que eu não gostava de operar nos Estados Unidos por causa disso. Quando eu trabalhava no QG Agricole, eu falava, olha, cara, eu prefiro operar a Europa. Eu prefiro operar a Bolsa de Londres. Ah, mas, poxa vida, pega a Bolsa dos Estados Unidos. Não, eu prefiro acordar mais cedo e operar a Bolsa de Londres aqui no meu terminal. Por quê? Cara, porque para mim é mais previsível. E realmente, para mim, era mais previsível por causa do modelo que eu utilizava. A Bolsa Americana, ela é diferente. Ela tem o quê? Como todo mundo usa o Black and Scholes muito forte, né, todo mundo precifica vol, ele tem uma característica, né? Qualquer lugar que você vai, tudo tem preço. É uma questão de vol. Pagou um ponto de vol mais, você leva, abaixou um ponto de vol, você vem. Então, por conta dessa característica, como todo mundo usa o mesmo modelo, algumas estratégias vão funcionar bem, mesmo que elas não funcionem no Brasil.
essa tal, né, cauda longa do Black and Scholes, essas coisas aí, isso existe aqui. Existe aqui, existe na Índia, nos Estados Unidos quase não existe. Quase não existe, porque todo mundo te dá preço lá, né? É parelha, né? Você liga para uma mesa, vamos pensar uma opção, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, o TQQQ, para daqui a 3 anos. Me cota uma opção de 3 anos aqui. O cara, ele te cota com uma diferença de 5 centavos. Não é? É absurdo. É muito absurdo. Por quê? Porque tudo é bom. E ele pode contar com isso, que ele consegue fazer o hedge da sua carteira na curva de tempo de qualquer opção, já que tem vencimento semanal. Então, se falta um pouquinho, vamos supor, você tem um delta lá descasado, ele consegue fazer o ajuste fino no semanal. Aqui no Brasil, você não consegue. Você é obrigado a deixar uma janela de risco, né? Tanto de delta, de vega, de gama, não interessa. Vai ter que ter uma janela de risco aí. Tá? Só que é uma coisa, eu não tenho que ficar falando. Você tem que falar porque você é o convidado. Numa outra oportunidade, você me chama do seu perfil, aí eu falo, tá? Então, agora eu quero saber de você. Então, você está estudando o que você está fazendo. Boa, vamos lá. É só porque eu tinha anotado umas perguntas, eu falei, cara, essa daqui eu preciso saber, assim. Não, tem isso aqui resolvido, tá bom? Mas então, realmente tem que estudar. Vamos lá. Você está estudando, o que você está fazendo? Bem, atualmente eu tenho focado muito na compreensão do mercado americano, né? Primeiro dos ativos, entender toda a dinâmica dos ativos, dos REITs, como é a dinâmica dessas empresas e, portanto, como eu posso utilizar estratégias em opções em cada ativo. Eu estou mais naquela fase onde eu estou reconhecendo o território. Então, eu tive essa primeira percepção, igual eu cheguei a comentar. Eu cheguei também a fazer algumas travas de linha quando a gente operava o ativo que era 3 vezes alavancado no o BRZU, né? E eu aplicava isso daí, então fazia algumas comparações e via como que era, por exemplo, se eu fosse fazer em um ativo mais padrão, assim, nos Estados Unidos, pode ser o SSO, por exemplo, que é 2 vezes alavancado o índice americano, e fazia essas comparações. Atualmente eu tenho feito muitas estratégias que envolvem e utilizam o tempo ao meu favor, né? Que é a trava diagonal, eu tenho feito bastante, mas aí se eu faço trava de alta, delta positivo, né? Nunca esse risco de delta. Eu até postei recentemente a estratégia no qual você faz a venda ali de uma call, por exemplo, ATM, e compra 2 calls. O hedge assimétrico. Exato, hedge assimétrico. E aí depois mandaram lá comentário, pô, o Su já faz essa estratégia. Eu achei genial. Falei, cara, que da hora. Você até viu, né? Sim, eu vi. Então, essa estratégia também eu tenho feito bastante. Eu tenho gostado, eu tenho unido também, eu tenho gostado de unir um pouco da escola fundamentalista com a entrada em opções. Um exemplo legal. aqui, né? Se a gente pega essas big techs, né? O que nós temos, essas fama de startup desses millennials, que é uma loucura. O que acontece? Empresas que normalmente possuem uma certa incerteza e, portanto, tenderão a ter essa incerteza até que as receitas possam sobrepor as despesas operacionais e qualquer custo operacional de venda administrativa. Só que, no meu entendimento, o risco que eu posso pagar do ativo, ele vai ser 7, 8 vezes maior do que se eu estivesse comprando uma call. Então, eu posso muito bem fazer uma trava diagonal ou até fazer um ratio nisso daí, comprar 2 calls ITM muito longa e ir vendendo no vencimento curto, e num dia oportuno, que o ativo realmente dá certo, a empresa se consolidou, eu posso acabar exercendo e realmente trazendo essa ação para a carteira. Então, meio que eu estou unindo essa escola porque a gente paga um risco muito alto nessas startups que operam durante anos no prejuízo e é uma incerteza enorme. Se a gente pegar Uber até, né, ainda gera 4 bi de prejuízo, há 13 anos gerando prejuízo. Então, é uma incerteza que você paga pelo ativo. Então, acho que as opções favorecem muito o investidor de longo prazo que quer utilizar essa ferramenta até como uma forma de trazer essas ações para a carteira, sabe? Eu tenho começado a utilizar essas estratégias com tempo a favor, com o lado fundamentalista, com o lado de pensando exercer e trazer em carteira. Essa que eu tenho mais estudado, assim. Então, bem interessante a sua visão.
né? Existem ativos que, vamos dizer, são interessantes, mas o grau de risco que você corre nele é muito grande. Então, gente, presta bem no que o Gabriel falou. A opção também serve para isso, para você poder participar do mercado com menor risco. E poucas pessoas olham assim, né? Porque, primeiro, né? Por exemplo, eu vejo assim, eu moro aqui em Curitiba, né? Eu sempre adorei São Paulo. Aliás, eu adoro São Paulo. Quando eu vou lá, eu gosto daqueles restaurantes maravilhosos de R$ 150. Eu como uma pizza. Infelizmente, quando Mas brotinho, 90 conto. nossa, aí 90 conto, 100 conto a pizza, né? 150 um buffet. Nossa, aqui em Curitiba você pega um buffet francês lá, não, quando tinha, né? Se R$ 49,90 e tal, né? Pô, mas enfim, aí o que acontece? E o pessoal que vem, que era de São Paulo e tá aqui em Curitiba, geralmente eles falam mal de São Paulo. Pô, São Paulo é isso, São Paulo é isso. Cara, se você saiu de lá, não tem que ficar falando mal, né? É a mesma coisa com a opção. Opção, o cara que fala mal, o cara que perdeu grana, não, como é que é? Não sabe jogar, fala mal do jogo, né? Agora, uma coisa que a gente percebe, né? Você já estudou, apesar de você ter, vamos dizer, razoavelmente pouco tempo de mercado, você já estudou bastante e você nunca teve medo. Você foi tentar saber o que tal professor falava, o que tal professor falava, e você via o quê? As diferentes visões dos professores, né? Qual que é a impressão? Opa, o vídeo está pausado. Eu acredito que seja o meu, tá? Não sei se é o meu. Deixa eu ver aqui, né? Deixa eu ver. Tá? Deixa eu chamar ele aqui de novo. Vamos ver aqui. Acho que foi. Deve ter sido o meu. Acho que foi a minha internet. Vamos ver. Opa, desculpa. Oi. Acho que foi a minha internet, tá? Então a gente estava. Eu tava fazendo a pergunta, pausou, né? Claro. A pergunta aí é o seguinte, né? Você teve, né? Conhecimento, teve, vamos dizer, acesso, né? A diferentes escolas, né? Diferentes professores, né? E qual que é a impressão que você tem em relação à maioria dos professores que nessa área de opções? O que você acha que a maioria, eles realmente entendem ou a maioria não sabe nada praticamente de opções? Eu tive, acho de principal três mentores, né? Foi você, o Roxo e o JJ. Né? O JJ acabou me aproximando mais e me ensinando mais de mercado. Ou seja, eu fui meio criterioso no final das contas. Não, mas Eu não acessei. nesse caso. Eu digo assim, quando você vê lá no Instagram o pessoal vendendo curso, qual que é a Boa. impressão que você tem? Então, aí por eu ter acesso a esses três mentores, eu conheci o, como eu posso dizer, talvez pessoas que realmente estavam no mercado. Sempre chegaram para mim, o Didi, você e o Rô sempre falavam que não era bem assim, não é essa coisa de 5.000%, não era assim que funcionava. E aí, aparecia para mim alguns cursos, tipo, o pessoal falando que pegou 3.000%, é só comprar isso aqui que é fácil, essa outra coisa. Eu falava, cara, eu tô estudando tanto, acordando, eu acordava 4:30 da manhã, dormia 11 da noite, e o cara tá falando que é só comprar uma call ou só fazer isso ou aquilo outro que eu vou conseguir 400%. Não fazia sentido para mim, né? Era algo muito simples para ser verdade, era algo que, cara, se fosse verdade, assim, se fosse algo tão fácil, será que ele estaria me contando? Eu sempre duvidei disso daí. E eu fiquei na minha cabeça, eu fui sempre questionando. Bem, vamos entender um pouco mais essa escola. Aí o Roxo pregava
você ir perdendo, né? O caso do pozinho, você ir perdendo com o tempo para conseguir ter um retorno. Você ia na outra parte, você com o tempo ao seu favor ganhando diariamente, o JJ utilizando um pouco de cada escola. Eu falei, cara, esses caras estão mostrando realmente o que eles fazem. Né? Eles estão no mercado atuando, não é qualquer baboseira. E eu comecei a desconfiar, né? Eu comecei a ser meio cético quanto a isso. E eu não via ninguém isso falando de algo que eu considero mais relevante quando a gente fala no contrato de opções, que é a depreciação a depreciação da opção com o tempo. A gente, até para explicar o Delta 50 é cara ou coroa, caiu cara, você tem lucro. Só que eu falo, beleza, pode ser, mas não pode ser, porque daqui 15 dias essa opção ela vai estar valendo um terço do que ela está valendo agora, porque tem um fator tempo. Então isso trouxe um outro gatilho. Eu sempre ter ciência de que havia um fator a mais, havia o tempo naquela opção, havia a depreciação, havia o fator volatilidade. Levar só em consideração a movimentação de ativos parecia um erro. Seria como se você desprezasse qualquer outra força que age para aquele objeto se mover. Você está olhando um único ponto e que, na verdade, é importante, concordo. Mas eu acho que a volatilidade e o tempo tem a sua posição mais nítida quando a gente fala no mercado de opções, sabe? Então, esse ponto das pessoas não desprezarem a depreciação, meio que desprezarem até o fator vol, comprar por comprar. Nossa, o que eu já perdi de grana ou já deixei de ganhar porque comprei call a seco numa volatilidade muito alta. Não tenho o que comentar sobre isso daí, sabe? Infelizmente é como as pessoas caem no mercado de opções, né, Su? Através desses sonhos, através de mudanças rápidas. É uma coisa triste isso daí, né? Que as pessoas, elas têm o quê? Elas têm todo esse lance aí de... É engraçado que depois, né? Todo mundo hoje fala de algumas palavras, tipo disrupção. Minha estratégia é disruptiva, minha estratégia é antifrágil, minha estratégia não sei o quê. O meu negócio é uma startup. A gente tem um chavo hoje na sociedade que o pessoal usa, acha que é só falar bonito que a coisa vai dar certo, né? Não, existe startup agora tá bilionário aí, vendeu um unicórnio. É moda, né? Então, acho que realmente o mercado tem muito a evoluir, não só a questão financeira, mas a questão de mentalidade, né? Vocês moram nos Estados Unidos, você vê que a mentalidade é diferente. O cara chega e fala assim, né? Vamos lá, vamos fazer as coisas, mas o que é? Eles têm essa mentalidade de construir a riqueza. Construir a riqueza, né? Make money, né? E aqui não, aqui a ideia é meio que arrancar a riqueza. Então, desse mesmo modo que a ideia do brasileiro é extrativista em relação à riqueza, ele acha que o mercado financeiro ele é extrativista. E então ele esquece, então ele só olha para aquilo que ele acha que é legal, né? Fala, putz, é aquele lance, né? Não permita que, como que é? A possibilidade de risco tira a possibilidade de ganho, né? Tire a sua sensibilidade ao risco, né? Que a possibilidade de ganho tira. Então, geralmente, o pessoal fica cego com a questão do risco. Você vê mesmo esses casos aí, né, recentemente, o pessoal falando que ia ganhar, sei lá, 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes o DI, um curso, né? Imagina um cara desse tinha que ganhar o prêmio Nobel, né? Tinha que ser o maior gestor do planeta, né? Você utilizando um pouco da razão, e eu achava hilário, assim, quando você fazia um vídeo desmistificando até a parte das pirâmides. Aí você colocava lá, bem, se o cara tiver 2% ao ano, em 8 anos você tem um PIB. Mas isso é tipo você colocar na ponta do lápis, no final das contas, entender que não é assim. Não funciona, 2% ao dia, né? 2% ao dia, a pessoa né? falava. Pior ainda. Era pior ainda. Nossa, não é que isso é 2% ao dia em mais ou menos o quê? 600 e poucos dias você tem o PIB mundial, né? A partir de $1.000 você consegue o PIB mundial. Então, daqui a 2 anos a gente não tem nem mais dinheiro no banco. Todo o dinheiro fica com o cara que operou 2% ao dia, né? Poxa vida, olha só, eu até deixei aqui, né, as gregas, né, eu chamo de gregas e russas, né, que são todas as derivadas, são todas, tem até mais derivadas do Black-Scholes, né, então a gente conhece o quê, né, o Theta, o Gama, né, o Vega, né, o Theta, o Vega, não, Delta, Gama, Vega, Theta
e o... praticamente isso daí, né? Aí você tem todos esses outros. Então, esse daqui acho que é bom até guardar, quem estiver aí assistindo a live aí, tanto no YouTube, tanto aqui no Insta como no YouTube depois, tira uma foto disso daqui, aí quando o cara chegar e fala que conhece tudo do Black & Scholes, você só mostra isso daqui para ele. Então, tá bom, me explica o que é o VOMA, então, como é que o VOMA anda, né, em função da vol, né? Em função do VEGA. Então, isso daí não é simples, né? Não é aquela coisa que compra uma opção e já era. Quando o JJ foi me explicar isso daí, né, eu não tinha noção. Eu sabia as 4 básicas e o Rho. Aí ele começou a falar Voma, Vana, Charme. Eu fiquei, cara, o que você tá falando? Aí ele começou a explicar. Não, é que o gama tem uma outra variável que influencia o gama, que influencia o delta, que influencia no preço da opção. Eu falei, cara, tá maluco. Tá. Criou 4 variáveis ali. Mas o que acontece é o seguinte, isso daqui, para quem opera para um mês, ó, o Theta, Vol, o Vega, né, o Delta e o Gama, eles já são suficientes, né, para você ter uma noção do que está acontecendo, né? Mas quando você pega, por exemplo, faz uma curva de DI, você vai fazer uma arbitragem de curva de DI, e você tem um contrato de 8 anos contra um contrato de 12 anos arbitrando, aí tudo isso daqui faz diferença. É por isso que as grandes quebras da maioria dos fundos grandes geralmente o que? Está na área de moedas. Moedas e taxa de juros. Porque o que acontece? O cara esquece dessas 2 variáveis e às vezes é um gestor que tem lá, né? MPA e não sei lá, todos aqueles títulos fantásticos, né? Todos aqueles títulos fantásticos, mas que não tem experiência de mesa. Claro. É só quem tem experiência de mesa, opera o seu próprio patrimônio. O próprio patrimônio é uma coisa, eu operei em mesa, né? Mesa proprietária de petrolíferas, né? Então aí que a gente começa a perceber que, putz, às vezes o nosso lote, o mercado não absorve o nosso lote, que era o meu caso. Sempre o mercado não conseguia absorver o lote, aí tinha que usar o quê? Estratégias de descarrego de lote, entre eles, né, o que vocês conhecem lá, o gradiente linear, né? O gradiente linear é uma estratégia para descarregar os lotes quando estão muito grandes. Ô, Su, eu queria fazer uma pergunta, até falei para você, mas eu queria só essa final aqui, porque eu achei. Tá. Desculpa, eu sei que eu era entrevistado, mas eu queria estar segurando. Eu vi que você colocou até aquela estratégia de tesouraria, né? E foi até negada. Infelizmente, opções é algo que até em provas profissionalizantes você vê que é básico do básico, não tem nada aprofundado, né? A pessoa física pode utilizar essas estratégias e qual a metodologia? É o mesmo procedimento de uma estratégia que eles utilizam, a gente pode aplicar? Pode. Quando a gente fala de tesouraria, a gente, no caso, né, é que no Brasil, o termo tesouraria, ele fala assim, sobre tesouro, grandes big players, né? Quando a gente fala na Europa, eles falam assim, o que é uma... eles separam, não entre pessoa física e institucional, eles separam entre o quê? Eles chamam de players e banca. É meio isso mesmo, né? Acho que é em francês que usa esse termo, player e banca. Na verdade, ele é um curso que ensina você a operar como banca. Você opera como uma banca. Então, ou seja, assim, pô, mas eu não tenho tanto dinheiro para ser a banca. Peraí, se você tem, por exemplo, 1.000 ações de Petrobras e você opera de 100 em 100, é como se você fosse a banca, porque você tem estoque. Você tem estoque. Agora, se você quer operar os 1.000 de uma vez, se você tem 1 milhão de ações de Petro, você quer colocar ele tudo numa mesma operação, você não está operando como banca. Você está operando como gamer, como um player do mercado, né? E essas estratégias, elas são o quê? Elas são estratégias que podem ser usadas para gerenciamento de carteira, só que tem que ter uma carteira significativa, né? Pelo menos aí entre 300 e 500 mil, senão não valeria a pena. O curso não se justificaria, né? Se justificaria pelo conhecimento, para quem quer trabalhar numa tesouraria. Então, por exemplo, tem lá umas situações, até gravei uns vídeos, né? Sobre, vamos dizer, para dar uma palhinha sobre as aulas. Por exemplo, poxa, você tem uma opção lá que não tem liquidez. Como você faz a rolagem? Bom, você pode fazer a rolagem calculando pelo Black & Scholes, às vezes você não consegue calcular porque não teve liquidez. Então, aí você tem que olhar o quê? Você tem que olhar lá, por exemplo, você tem uma call, né, do 20 e o papel está 30, por exemplo, né? Uma call do 20 e o papel está 30, né? Como é que você vai fazer isso daí? Opa, aqui está ao contrário. Deixa eu ver. Né? O papel está 20, né? O papel está 20, né? A call do 20. Né, call do 20, né? E o papel tá 30, né? Como é que você vai pegar e fazer o quê? Vai precificar isso, né? Então é o seguinte, às vezes ele tá um pouco longe.
Então, aí eu estava explicando que existe uma operação de tesouraria que é o quê? Comprar o papel, vender a opção, pegar e comprar put, comprar call e put. Então, o que seria? Você teria o quê? O ativo, né? O ativo, né? Menos a call, né? Mais a put. Você teria essa situação aqui, né? Ativo menos a call mais a put. Só que isso tem que dar o quê? Isso daqui, como é sem risco, ele vai dar mais ou menos o quê? O preço do ativo mais, né, o DI. Tá? Essa operação aqui, que é chamado bot de 3 pontas, ele dá mais ou menos o DI. Então, ele explica lá no vídeo, por exemplo, que, cara, você não tem liquidez. Você não tem liquidez para sair da operação. E você não consegue precificar, pô, você corre o risco de, sei lá, pagar muito caro. Então, o que você faz? Você vai naquele que tem liquidez. Então, vamos supor que a call você não sabe quanto que está a call. A put está 10 centavos, por exemplo. A put está 10 centavos, né? Você quer saber o quê? A call do 20 com o papel a 30. Tá? Você quer saber o quê? A call do 20, né? A call do 20 com papel a 30, só que a put do 20 está 10 centavos. Eu falo, então é fácil. Você só pega 30 menos 20, que dá 10 reais, que é o intrínseco. Aí você pega o intrínseco, soma o valor da put, que dá 10 reais e 10 centavos. Pronto. Você colocou lá no 10 e 10, algum robô vai vir e vai bater. Porque você tem um monte de... Por isso que eu falo assim, é operações de tesouraria. Você entende como que a tesouraria opera, né, para você poder aprender como é que é o game lá. Mas ele serviria assim para pessoa física, mas ele é focado, né, no mercado brasileiro. Ele não tem um foco no mercado exterior. E eu fiquei bem chateado, né, quando levei lá o programa para 5 faculdades, inclusive todas essas faculdades aí, ó, sem contar que, na verdade, foram mais. Para todas as famosas aí, acho que eu acabei mandando aí, mas todas elas, algumas nem responderam, mas a maioria respondeu que não tem mercado no Brasil para isso. Então você pensa, né? Estamos falando de uma instituição, muitas deles centenárias, que fala que o Brasil não tem mercado para derivativos. Eu pergunto, dá vontade de perguntar para o reitor, perguntar assim, se você não acredita no país, por que você está montando faculdade aqui? Leva a sua faculdade para a Alemanha, para a Áustria, já que você acredita nesses países. Não, isso daí é um curso que você dá na faculdade da Alemanha, da Áustria, então vai para lá e monta o curso. Então você vê que o problema aqui do Brasil não é só... O pessoal gosta de falar que brasileiro não é isso, aquilo, é preguiçoso, não gosta de falar. Não, o próprio sistema é ruim. O próprio sistema ele não quer evolução. Né? Porque é mais fácil ele pagar lá, por exemplo, 100 reais por... 60, 70 reais por hora para um professor lá, dar aquele basiquinho, né? O que é uma... vamos dizer assim, o que é um balanço, o que é um DRE, né? É mais fácil ele ficar fluxo dando... de caixa ali... fluxo de caixa, né, que você usa lá o HP, do que você realmente dá alguma coisa que realmente prepare o quê? Os nossos jovens para poderem sentar nas mesas de Nova York. Mas eu não quero só aquele jovem. Você é jovem, eu tenho 53 anos. Dá para ser seu pai mais um pouquinho, né? Mas eu fico com a geração nova, cara. O que eu estou deixando para a geração nova? O que eu posso deixar, eu não posso colocar lá na faculdade. Isso é uma coisa que me deixa bastante frustrado. Por isso que eu acabei fazendo o curso. Bom, pelo menos eu deixo aí o curso aí, pelo menos o pessoal aprende o curso lá, esse curso de tesouraria. E aí no dia que eu capotar, morrer, quem sabe daqui a 20, 30, 40, 50 anos, uma dessas pessoas que eu preparei consiga passar isso para frente. Porque realmente aqui no Brasil é de chorar, sabe, o que as instituições pensam, o que as instituições querem ensinar. Porque realmente é mais fácil você ficar lá um semestre todo ensinando... como que é aquele lá? Tem faculdade que tem aquela Economia 1, você fica o semestre todo ensinando o quê? Uma equação do primeiro e do segundo grau e no máximo com break-even entre o quê? Custo e receita, sabe? Lucro zero, aí a derivada que ele dá lá é uma derivada do segundo grau. Gente, então... É um negócio muito complicado mesmo, né? Realmente, a gente tem as instituições realmente que deveriam ser assim, cara, tem um negócio novo, vamos fazer, vamos tentar aqui. Não dá para colocar no currículo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma extensão universitária para isso daí, não. A maioria não, isso daí é material para você mandar para uma faculdade alemã, para uma faculdade americana. Poxa, mas eu sou brasileiro. Eu tenho que acreditar no país. O que a gente está legando para os nossos jovens, né? Mas graças a Deus tem jovens como você que já estão
e já estão buscando coisa fora. O que eu queria que, não que o jovem que pudesse morar no exterior, pudesse sentar numa mesa do JP Morgan, numa mesa do Lodge, do Crédit Agricole. Eu gostaria que o jovem que faz aqui, a escola estadual aqui, uma escola pública, conseguisse fazer uma faculdade particular, pagando com o maior sacrifício, mas que tivesse esse conhecimento, que pudesse, esse cara que veio lá da favela, das periferias, poder fazer o quê? Poder chegar lá e trabalhar numa mesa lá do JP Morgan, do Lloyds, de um Banco Sumitomo. Agora não é assim que acontece, né? Realmente só quem já partiu de um ponto um pouco melhor que vai conseguir ter essa chance. Eu gostaria que essa chance de ter um crescimento no mundo derivativo pudesse ser feito por qualquer um, sabe? Eu acho que a igualdade não se conquista dando benefícios para o mais carente, mas dando oportunidade, né? Dando oportunidade, né? Com toda certeza. Mas realmente, assim, deu... Nelson, já está tendo nova geração, mas conte, fale. Não, só ia finalizar, cara, porque eu vejo que, infelizmente, eu tenho amigos, né, que estão estudando para algumas provas, seja para gerenciar algum fundo, seja até para ser analista, e você percebe como o mercado de opções para essas provas é raso. Cara, o cara sai dali e não sai preparado, assim, você fala, pô, eu vou saber mais do que um cara que está entrando ali para o mercado mesmo, assim, atuando naquilo, o cara vai levar como profissão. E eu consigo entender mais, sabe? Para mim é muito complicado, assim, acho que isso daí dói. É estarrecedor, né? É triste, estarrecedor. Mas faz parte, Gabriel. Bom, Gabriel, deixa eu agradecer o Gabriel, ele está com compromisso, né, daqui a pouco, né? Tem que e a gente acaba começando. Então a gente vai ter que ir, mas, cara, eu desejo muita sorte não, né? Muito sucesso para você. Eu tenho certeza que você vai ter sucesso, e ainda você que está pegando já esse novo mercado, já com derivativos leverage, estão vindo aos derivativos de quarta geração, você já vai estar o quê? Jovem, antenado, né, nessas novas tendências, tá? E muito provavelmente, acho que dentro de um período inferior a 5, 6 anos, aí você deve estar chefiando uma mesa de derivativos aí nos Estados Unidos. Quem sabe, hein, Sussu? Obrigado aqui pelo convite. Eu achei esse horário, eu falei, é muito cedo, mas eu acordei cedo e tô animadaço, assim, agora com live, trocar ideia, eu adoro. Então, obrigado. Mas a gente marca outro dia. Valeu, gente. Até algumas perguntas. Tá bom, mas não se esqueçam disso, tá? Quando alguém chega e fala, eu entendo tudo de derivativo, tá? Vê se pelo menos ele conhece esses nomes. Se disse que pelo menos ouviu falar, já é um bom sinal. Valeu aí, Gabriel. Valeu. Valeu, Su. Tchau, pessoal.